Fim do recesso parlamentar, fim do carnaval, 2016 vai finalmente começar no Brasil depois de um 2015 turbulento. Sobre as perspectivas políticas para o país e os desafios que o governo deve enfrentar esse ano, vamos conversar com o diretor executivo do Observatório Político da América Latina e Caribe, da Sciences Po de Paris, Gaspar Estrada. Olá, Gaspar. Terminamos 2015 com suspense sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Começamos 2016 com uma epidemia de Zika vírus. Essas e quais outras questões devem dominar o cenário político brasileiro nesse começo de ano? Bom dia. Eu considero que há duas vertentes. Primeiro, o ano 2016 começou no Brasil com esse cenário de crise sanitária ligado ao Zika. Não é a primeira vez que o Brasil afronta uma crise dessas, há regularmente crises ligadas ao dengue, por exemplo. Então o Brasil estava preparado a afrontar esse tipo de crise. Agora, o fato é que é um novo tipo de epidemia e então o governo teve dificuldades no começo a reagir de uma forma a esta epidemia de novo tipo. As próprias declarações do ministro da Saúde, o ministro Castro, apontaram nesse sentido e obrigaram a própria presidenta Dilma a ir pro ar e fazer uma cadeia nacional para anunciar as medidas do governo federal justamente para combater essa epidemia em parceria com os governos estaduais, sabendo que os governos estaduais têm faculdades importantes em matérias de saúde pública. Agora, em Brasília, o fato é diferente. O que está acontecendo em Brasília está muito mais ligado à crise política do país e ao período de impeachment que foi feito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que ele mesmo também é alvo de um processo de investigação feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Então, há hoje em dia, em Brasília, uma disputa política nos bastidores que foi um pouco suspendida durante o carnaval, mas que vai voltar com força agora nesses próximos dias. Sobre esse processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, Gaspar, ela vem adotando um discurso de combate à crise e abertura de diálogo agora nesses últimos tempos. Que projeções que a gente pode fazer sobre o futuro da presidente nesse ano? Eu considero que a presidenta teve uma atitude correta indo ao Congresso, uma atitude rara, né, na própria presidente, que teve, de fato, grandes dificuldades de relacionamento com o Congresso desde seu primeiro mandato. Agora, o fato é que ela também perdeu espaço, né? Nesses últimos anos, perdeu popularidade, os resultados da economia não são bons, então é uma presidência que está defensiva, né? Defensiva porque ela não consegue transmitir a sua agenda, não só os parlamentares, mas de modo geral ao país. Então, hoje em dia é uma presidenta fraca, muito mais fraca do que era antes de 2013, que vai tentar justamente não só sobreviver a esse processo, mas também criar uma agenda positiva para chegar ao final do segundo mandato em 2018 com uma aprovação maior do que existe hoje em dia. Outro assunto que você citou é a continuidade de Eduardo Cunha no comando da Câmara ele que deu início ao processo de impeachment de Dilma. Muitos analistas defendem que o processo de impeachment enfraqueceu por conta do desgaste moral do Cunha, que está envolvido em diversas denúncias de corrupção, que pode inclusive ser afastado do cargo, do comando da casa, ou ser cassado. Será que o feitiço virou contra o feiticeiro, Gaspar? Bom, eu acho que justamente isso está ligado. O próprio Eduardo Cunha abriu o processo porque ele se sentia ameaçado pelos próprios parlamentares da base aliada. Hoje em dia, o que está em jogo justamente é, por um lado, a sobrevivência política do Cunha, e o interesse do Cunha é justamente esticar a corda o maior tempo possível, justamente para aumentar o prejuízo ao governo de afastá-lo do cargo. Por outro lado, a própria oposição, embora não tenha um substituto, embora já decidiu sair do foco do impeachment, vai tentar desgastar ao máximo não só o governo, mas também o ex-presidente Lula, que possivelmente virar a ser candidato em 2018. E também o próprio PT ameaça retaliar a oposição, abrindo CPIs contra fatos acontecidos na gestão do Fernando Henrique Cardoso. Então, hoje em dia, o que nós vemos é que nós vemos um Brasil paralisado na economia,
com problemas importantes na saúde pública e uma classe política que está muito focada em Brasília e nas próprias disputas políticas. Eu acho que o Brasil é maior que isso, mas para isso tem que ter uma agenda positiva, uma agenda nova. E hoje em dia nem o governo nem a oposição estão pensando nisso. Justamente sobre economia, como você citou, né? A Dilma deve tentar aprovar agora, nesse ano, o restante das medidas do ajuste fiscal, mas as projeções não são das melhores. O FMI prevê um encolhimento de 3,5% do PIB brasileiro nesse ano. Os brasileiros devem enfrentar mais austeridades e mais turbulências na economia esse ano, Gaspar? Bom, o fato é que o Brasil vai viver dias difíceis nos próximos anos. Os próprios informes de relação de crescimento apontam nesse sentido. Agora, o fato é que o Brasil também tem pontos positivos. O investimento estrangeiro é um desses. Como houve uma desvalorização cambial muito importante nos últimos tempos, em particular no ano passado, os ativos econômicos no Brasil são muito baratos e, portanto, são atraentes, porque dão um bom retorno. E, por isso, os investidores estrangeiros consideram que o Brasil é um lugar bom para fazer negócio. O assunto é o risco. E hoje em dia, o risco é o principal mitigador dessas apostas dos investidores. Então, esperemos que o Brasil retome essa agenda positiva para aumentar o investimento estrangeiro. Você acha que em 2016 a gente vai continuar sendo um país de eleitores e opiniões políticas polarizadas entre pró e contra Dilma, pró e contra PT, direita contra esquerda? Bom, eu penso que esse é ano de eleições municipais, então eu acho que será um ano de muita discussão política, mas esperemos que dessa discussão política saiam melhores propostas para justamente retomar uma agenda de crescimento do Brasil, de modo geral da economia, mas também das pessoas, e isso para mim é o mais importante. Vamos finalizar então falando da epidemia de Zika. A recomendação do governo brasileiro de que as mulheres evitem engravidar criou um buzz aqui na Europa, chegou até aqui. Como é que você avalia o gerenciamento do governo brasileiro dessa epidemia? Bom, no começo foi uma agenda mal comunicada pelo governo, mas hoje em dia eu acho que a presidenta retomou o assunto fazendo esse discurso à nação e acho que agora está melhorando um pouco. Ok, muito obrigada, Gaspar Estrada, diretor executivo do Observatório Político da América Latina e Caribe da Ciência Po de Paris, que participou do RFI Convida de hoje.